E agora nós vamos falar sobre alguns discursos, né, que nós ouvimos aí. É comum que quem ainda não sabe, quem ainda não começou, tenha algumas crenças de eu não consigo, é muito difícil, eu sou muito duro, não tenho coordenação, não tenho par, né? Eu fico sentada nas festas olhando as pessoas se divertirem, querendo estar lá no lugar delas. E eu digo para você, você pode. Você vai conseguir, independente do que você pensa agora. Porque essas crenças, elas são apenas crenças. Se você ainda não conhece, se você ainda não tentou, são apenas mitos. E eu vou desvendar aí agora cada um deles. Eu vou desmistificar agora cada um deles. Sobre eu não consigo, tem muito mais a ver com a questão do boicote do seu cérebro em não acertar o desafio, em ficar na sua zona de conforto, em sempre estar fazendo o que é fácil, em sempre adiar os seus sonhos, porque é mais simples do que tentar, do que realmente você não conseguir. Porque eu te garanto, você consegue. E eu entendo tudo isso, né? Porque eu tive também essas questões no começo. E graças a Deus eu consegui superar cada uma delas fazendo as aulas. E hoje eu danço e sou feliz dançando, né? Mas quais são essas questões que nos fazem pensar muitas vezes assim? Primeira coisa, o nosso cérebro tem a lei do menor esforço. Nós sempre vamos preferir o que é mais fácil, o que é mais simples, o que está dentro aí da nossa zona de conforto, a ter que se arriscar, a ter que mudar a sua rotina, a ter que se esforçar um pouco mais, a lidar com as nossas dificuldades. Então, é absolutamente normal que nós fiquemos aí buscando desculpas para evitar iniciar algo novo, mesmo que a gente saiba que isso vai fazer bem pra gente. Então eu entendo perfeitamente isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem como eu me estimular a praticar, a ir para uma atividade física, malhar, não estou muito animado, aí eu vou lá e uso um óleo essencial e isso acaba me gerando estímulo para eu poder ir malhar? É isso que você está dizendo para gente? Exato. Então, assim, é claro que tem mais de 100 tipos de óleos essenciais. Você tem um que vai estimular a digestão, você tem um óleo essencial que vai te estimular a atividade física, que é o caso do peppermint, dos óleos cítricos, que eles são estimulantes, eles são antidepressivos, são óleos animadores. Então, acontece sim, a gente não quer acordar de manhã ou a gente não está afim de fazer uma academia. Você pinga uma gotinha na mão e inala, você não consegue ficar parado. Você precisa levantar, você precisa andar, porque ele é um energético natural. E aí os efeitos disso vão ser literalmente emitidos pelo seu cérebro e não por uma substância sintética que vai ter um efeito colateral no seu organismo. O que é bem interessante é não só usar os óleos essenciais, mas fazer a associação com bons comportamentos, porque como o nosso cérebro ele vai criar essas memórias, essas âncoras, tudo aquilo que a gente estiver fazendo no momento que a gente está inalando ou que a gente inalar e depois fazer, o nosso cérebro vai entender como isso me gera prazer. Então, pensa associando isso, né? Você não pode ir na academia de dança hoje, mas você coloca uma videoaula lá na sua tela na TV e você pratica atividade física e deixa um difusor com um limão ligado. Ou antes de praticar, você pinga uma gotinha de hortelã-pimenta e inala e começa aquela dança. Isso vai te gerar, além da sensação de prazer gerada pela atividade física que a dança traz, pelo contato, se você estiver fazendo com um parceiro ou não, ainda assim vai gerar um estímulo de produção de hormônios do prazer através do aroma. Então, o que você sentia vai ser potencializado mesmo você não podendo estar na academia agora. E eu garanto para vocês que se vocês fecharem os olhos lá e realmente ouvirem a música com esse aroma, o cérebro de vocês ele vai quase ser enganado e ele vai começar a liberar essa sensação de prazer, estimulando memórias e fazendo com que o seu corpo realmente pense que isso é algo que deve ser repetido.
Além disso, nós carregamos várias crenças enraizadas dentro de nós, porque ouvimos, né? Isso vem desde da infância, muitas vezes, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, tudo que a gente viveu, e isso entra dentro da gente como se fosse uma absoluta verdade. O que são crenças? Crença é tudo aquilo que você coloca como verdadeiro e você acredita e ponto. Não adianta eu tentar mudar. Não tem vínculo religioso. A gente está falando de crença num sentido maior. Num sentido de você olhar e dizer assim, olha, mais ou menos síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Ou na minha vida nada dá certo. Ou todas as coisas que eu construo, daqui a pouco eu perco, né? Ou os meus relacionamentos são conturbados. São crenças isso. Ou dinheiro para mim é algo muito difícil de conquistar, tem que vir com muita dificuldade. Então a gente acaba fazendo isso ficar tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que o nosso inconsciente acaba criando o quê? Estratégias para aquilo que você está colocando para você. A nossa plasticidade cerebral é muito, 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 muito forte. Quando a gente vê, a gente está numa situação que tá vendo como o dinheiro é algo complicado? Então, e se você substituísse essas crenças por outra? Dinheiro chega para mim com facilidade, as coisas para mim acontecem com naturalidade, o amor flui para minha vida. Então, quando a gente começa a mudar esses padrões, e esses padrões a gente recebe, inclusive, gestacionalmente, por quê? Porque vamos imaginar que papai e mamãe, vou pegar uma crença de relacionamento, tiveram uma relação muito conturbada, cheia de conflito, e você se casa. E aí, a hora que você começa a encontrar o teu caminho, o teu equilíbrio, construir tua história familiar e filhos, você olha para aquilo e diz assim, como é que eu posso ter isso? Ter uma família, ser feliz, se a minha mãe não foi? Se o meu pai e a minha mãe não deram certo? E aí, o que você faz inconscientemente? Porque você tem uma crença que você recebeu, por exemplo, na barriga da tua mãe. Talvez sua mãe disse, olha, meu filho, não confie nas mulheres. Ou, tá vendo? Todos os homens traem. Olha como as coisas são difíceis. Então, o que você faz nessa relação? Você repete um padrão comportamental que foi ensinado a você para validar e, acima de tudo, para ser muito fiel à tua história familiar. Então, a gente precisa olhar com muita atenção e perceber de quem é a vida que eu estou vivendo. Eu estou no papel que não é o meu. E eu preciso estar no meu papel, do meu lugar de filho. Então, antes de me relacionar com qualquer área da vida, eu preciso me relacionar com os meus pais. Com aquilo que eles me deram. E entender que é o suficiente. Não tinha mais nada para dar, me deu a vida, tá de bom tamanho. Agora, o que eu vou fazer com ela, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou casar, se eu vou viajar, se eu vou ter filhos, se eu não vou, é problema meu. Não é problema deles. Eu preciso olhar para isso com verdade e voltar. Então, quando a gente fala de crença, a gente fala de honrar e respeitar isso que a gente recebeu, mas fazer uma nova escolha. Eu posso fazer uma nova escolha. Então, eu não sei quais são as suas crenças, mas eu gostaria que você analisasse quando você repete algumas coisas para você, para verificar se realmente elas são a realidade ou se são coisas que você apenas acredita que sejam. E dentro dessas crenças, né, nós também aí carregamos um exemplo, né, era o meu preconceito, que eu evitava iniciar a dançar inconscientemente, porque eu acreditava piamente, como eu comecei muito cedo, que eram para pessoas mais velhas, que não era para mim, que pessoas mais novas não dançavam a dois. Da onde, né, que eu tirei essa conclusão? Mas provavelmente de alguém que me falou alguma coisa, eu vi em algum lugar, e às vezes a gente nem sabe
exatamente por que a gente acredita naquilo. Mas o importante é que a gente busque a mudança, mesmo que ela seja um pouco difícil no começo. E além das crenças, né, que nós carregamos, preconceitos, além da lei do menor esforço, de fazer sempre o que é mais fácil e ficar protelando a mudança, mesmo que nos faça muito bem, né, que a gente saiba disso, ainda temos as nossas questões, as nossas experiências. No caso da dança, né, que a gente já viveu em relação à coordenação motora, consciência corporal e também a nossa idade. O importante é saber que, independente das suas experiências que você viveu ou não viveu aí durante a sua vida, você conseguirá aprender e adquirir novas experiências através da prática. Mas para isso você precisa começar, você precisa continuar. Mais importante, você precisa praticar, porque todas essas experiências não vividas, né, ou vividas incorretamente, elas podem ser corrigidas com novos exercícios, novas práticas e novos hábitos.